Nosso quarto e último painel aborda inovação verde e gênero. E para atuar como moderador, convidamos a senhora Lucia Scuro, oficial de assuntos sociais da Divisão de Assuntos de Gênero da CEPAL. Convidamos também a senhora Rafaela Guerrante, pesquisadora em propriedade industrial, coordenadora do Comitê Estratégico de Gênero, Diversidade e Inclusão do INPI, e convidamos finalmente a senhora Loreto Breschi, diretora nacional do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Chile, INAPI, e representante da Rede Latino-Americana de PI e Gênero. Recordo aos participantes a deixarem suas perguntas exclusivamente pelo chat e manterem seus microfones desligados ao longo das apresentações. Informamos que assim que a atividade for finalizada, enviaremos uma pesquisa de satisfação por e-mail e agradeceríamos se fosse possível respondê-la. Para nós é bastante importante conhecer a opinião de vocês. Passo então a palavra à senhora Lucia Scuro para dar início ao painel. Muito obrigada, Isabela. Bom dia para todos. Vou falar em espanhol, entendo que... Eu vou falar em espanhol e eu sei que uma das participantes é do Chile, o mesmo país onde eu estou, e já que temos tradução simultânea, temos a Rafaela também, está bem confortável, e eu posso te dizer, Rafaela, eu entendo português perfeitamente, eu tive o prazer de viver no Brasil há algum tempo, e também fiz do país a minha casa. Muito obrigada a todos por estar aqui conosco. E também comentar que neste quarto painel vamos entrar em uma mistura de assuntos. E não tanto para mim, mas provavelmente nós vamos poder abordar alguns temas que talvez estejam um pouco fora da agenda cotidiana de vocês, que tem a ver com a desigualdade de gênero e com as barreiras que as mulheres enfrentam nas suas carreiras profissionais. E também como, desde as agências, os organismos e instituições que os senhores e senhoras lideram e trabalham, como vocês podem cooperar para que essas barreiras sejam superadas? Eu diria, em primeiro lugar, que as tecnologias de inovação apresentam oportunidades únicas de estimular esses desenvolvimentos, que, em definitiva, esse é um compromisso global e da Agenda 2030. E no âmbito regional, é um conjunto de acordos que tem a América Latina e o Caribe com base na conferência e em termos do que os governos se reúnem para buscar essa agenda de igualdade. Claramente, esses instrumentos, esses acordos internacionais e regionais nos permitem enfrentar as múltiplas crises que estamos vivendo, inclusive desafios como a mudança climática. Então, fica claro a questão da perspectiva da igualdade de gênero, quando isso se aprofunde nas brechas que encontramos na sociedade. Nós sabemos que a desigualdade entre homens e mulheres nos traz a menor possibilidade de participação das mulheres no ecossistema e do que nós chamamos de era digital, e também um pequeno ou escasso protagonismo no desenvolvimento de tecnologias e da comunicação. Por exemplo, nós sabemos que na América Latina, apenas 28% das patentes registradas têm alguma mulher presente na equipe de pesquisadores. Nós estamos falando de menos de 1/3 de equipes que contam com uma mulher. E, claramente, essa é uma das barreiras que nós discutimos na CEPAL e que queremos gerar conhecimento, é a sobrecarga do trabalho com os cuidados. E a senhora Loreto, em algum momento da sua apresentação, a Rafaela e Loreto, ou também das suas trajetórias profissionais, vão poder nos trazer exemplos do que nós estamos falando. Isso pesa tanto
na vida das mulheres, que é essa alocação dos trabalhos e do cuidado no âmbito da família. E também, quando nós saímos no mercado laboral, como vocês estão majoritariamente vinculados a tudo aquilo que tem a ver com cuidar, e isso faz com que nós fiquemos mais longe, mais distantes do mundo da ciência, da inovação, da tecnologia. Outro dado, por exemplo, é que apenas um setor tão essencial como as energias renováveis, com uma brecha de gênero relacionada à tecnologia, às matemáticas, tem alguns problemas ocupacionais. As mulheres têm menor acesso a postos de liderança, e há um outro fenômeno que é, nos mesmos níveis, as mulheres desenvolvem tarefas mais rotineiras e são menos expostas ou ficam menos expostas à renovação ou ao âmbito de reconhecimento social, e estão sujeitas a obstáculos como menos garantias de financiamento, maiores dificuldades para obtenção de capitais de risco e ciências e tecnologia. E isso, obviamente, se traduz na dificuldade em termos de investigação, desenvolvimento e inovação. Claramente, em termos de desafio, a sociedade perde um potencial que as mulheres têm, porque as mulheres, nos últimos 40, 50 anos, elas se integraram de modo maciço ao âmbito da educação, em menor medida, nos âmbitos que mencionamos. E, para fechar, eu gostaria de dizer que, para alcançar tudo isso em relação à igualdade de gênero e mudanças estruturais e progressivas, nós precisamos modificar a estrutura dos nossos países. Temos que fortalecer essa prática com a realização de jornadas e seminários buscando essa integração e a complementação regional entre os nossos países, reforçar os setores de conhecimento intensível. É imprescindível incrementar políticas tecnológicas no marco de esforço com um novo paradigma que possa gerar uma ideia de qualidade para as mulheres. E para tudo isso, para reforçar tudo isso, temos expositoras de alto nível. Eu tenho aqui Rafaela e Loreto conectadas. E para não abusar do tempo, porque os organizadores estão muito preocupados com isso, e nós não superemos muitos tempos estipulados para aproveitar o intercâmbio, eu fiz um recorte das suas trajetórias, as trajetórias dessas mulheres que realmente têm uma vasta experiência em diferentes âmbitos do setor público, privado e da academia. E eu tentarei não ser injustas com as suas respectivas trajetórias, mas eu destaquei ideias, se vocês consideram que é necessário. Rafaela Guerrante é pesquisadora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é graduada em Engenharia Química pela UFRJ e tem um mestrado em inovação. Atualmente é coordenadora do Comitê Estratégico de Gênero, Diversidade e Inclusão desse mesmo instituto. E todos os anos, em Genebra, organiza a missão diplomática do Brasil perante a OMC e a discussão sobre inteligência artificial, e também participa da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Rafaela participa de várias redes de mulheres, é mentora de propriedade intelectual e acaba de terminar o curso Global Women in Management. E agora, com vocês, a Rafaela tem a palavra. Muchísimas gracias, Lucía, Muchísimas gracias por haberme presentado. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí por ter participado nesta mesa e
compartilhar com duas mulheres que foram uma grande inspiração para mim. Foi muito importante falar do comitê, assim como também da diversidade de gênero. Me gostaria de agradecer, não? Vou compartilhar a minha apresentação para a gente começar. Vocês me ouvem e veem bem? Sim, Rafaela. Sim, está tudo ótimo, Rafaela. Pode continuar. Perfeito, vou adiante. Bom, então, a minha ideia nessa apresentação é a gente falar um pouquinho do nosso comitê, recém-criado Comitê Estratégico de Gênero, Diversidade e Inclusão do NPI, e as interfaces com as tecnologias verdes, né? Então, vou trazer aqui os trabalhos que o INPI vem desenvolvendo com recortes de gênero nessa área de tecnologias verdes também. Bom, a gente já, na mesa anterior, e até fiquei feliz, né, porque já mencionaram, e outras mesas também, a primeira mesa, a questão dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou ser repetitiva, mas falar que quando a gente conversa sobre gênero, diversidade e inclusão, a gente tem que fazer menção, né, a raiz de tudo isso, que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, tem 17 objetivos, vários daqui que me antecederam apontaram, falaram especificamente de cada um deles, né? A gente tem os objetivos diretamente vinculados à questão de gênero, alguns que têm interface, né? A questão da redução da desigualdade, o objetivo 8 também, que é a questão de ingressar as mulheres, trazer mais mulheres para a economia, trazendo crescimento econômico. A gente tem uma série de estudos com dados muito interessantes sobre isso. E aí, quando a gente faz a interface com as tecnologias verdes, a gente percebe né, que a gente tem quase toda a agenda, se a gente considerar pauta verde, né, e gênero, diversidade e inclusão, a gente tem quase todos os objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável. E dizer também, né, que muito do que foi acordado nessa agenda, a gente hoje precisa correr para chegar lá, né? Se a gente quiser chegar lá em 2030 com aquilo que foi acordado em 2015. A gente está um pouquinho atrasado, né? Então, a importância da gente implementar medidas que possam acelerar o cumprimento desses objetivos. E falar em gênero, diversidade e inclusão também, sem mencionar ESG, que também já foi falado nas falas anteriores, em mesas anteriores, para mim não cabe, né? Eu acho que a gente vê que gênero, diversidade e inclusão, assim como as questões de tecnologias verdes, elas estão completamente inseridas na questão de ESG. E aí eu concordo muito com o que foi dito na primeira mesa pela pesquisadora, né, a senhora Pinsky, que ESG não é uma nova forma de ver sustentabilidade, sim uma questão de estratégia de empresa, é um conceito que começou no mercado privado e que já chegou nas instituições públicas, né? Talvez não com tanta ênfase, mas chegará cada vez mais. E os nossos usuários do sistema de propriedade intelectual, em breve passarão a exigir, né, que produtos e serviços de propriedade intelectual tenham respeito, né, aos pilares de meio ambiente, social e de governança. Então, é muito importante a gente ver que todos os objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável estão abarcados nos pilares de ESG. Queria falar um pouquinho sobre a criação do comitê, né? E aí, como a senhora Lúcia mencionou, eu falo também com o depoimento de uma mulher, né? De uma mulher engenheira que trabalhou em indústria petroquímica, em meios extremamente masculinos, que coordenou várias áreas do INPI, né, também durante a engenharia. Então, assim, eu venho também de né, uma mulher convivendo sempre em meios muito repletos de homem, né, onde dificilmente a gente, como mulher, se enxerga naquele meio, porque a gente não vê outras mulheres na liderança e naquele meio, né?
Então, as iniciativas de gênero, diversidade e inclusão, elas começaram a acontecer no NPI em janeiro de 2021, tá? Aqui, quando a senhora Lúcia comentou a minha experiência no exterior, eu voltei dessa experiência em 2020, e aí, quando retorno ao INPI, eu fico com muita vontade de fazer algo nessa pauta, muito porque bom, já era uma pauta que me era muito sensível e cara, e eu acabei acompanhando as discussões internacionais nesse tema e também estudando muito a questão da inclusão com o trabalho de tecnologias assistivas que eu fiz na OMP, né? E aí, em 2021, quando eu retorno ao órgão, comecei a fazer as primeiras propostas da gente conseguir começar a inserir indicadores de gênero e etnia nos nossos estudos, porque eu vou falar aqui um pouquinho mais adiante, mas o ponto de partida de qualquer proposição de ação, de medida, é o diagnóstico. Se a gente não tem um diagnóstico, a gente não tem base de partida para propor nada, né? Então, as fotografias dos cenários, elas são fundamentais e o INPI vem trabalhando bastante nisso, tá? Encontrei depois, ao longo da minha proposição, outras pessoas no INPI com iniciativas parecidas na área de diversidade, né? Menciono aqui a Ana Cláudia e também a Larissa Ormai, que é a outra coordenadora do comitê junto comigo. E todas essas iniciativas ganharam muita aceleração com a nossa parceria com o Reino Unido, em que a gente desenvolveu um projeto de pensar o INPI do futuro, né? O INPI do século XXI. E num dos primeiros relatórios preliminares dessa parceria e desse trabalho, já tinha sido apontado que investir nas áreas de diversidade e inclusão seria fundamental para que o INPI pudesse figurar entre os principais órgãos de propriedade intelectual, oficinas, né, de propriedade intelectual do mundo, tá? Então, esse projeto de criação do comitê foi muito acelerado por essa parceria com o Reino Unido e também a OMP teve um papel muito fundamental, tá? Isso permitiu com que a gente formalizasse o comitê em outubro, né? A primeira proposta a gente fez em fevereiro do ano passado e em outubro ele foi formalmente criado. Coloco aqui as fotos das minhas colegas e colegas participantes do comitê. Essas aqui são fotos das nossas reuniões, né? E um agradecimento especial a todas e todos do comitê, que fazem o comitê ser o que é, né? Muito orgulho trabalhar com essa equipe e à frente desse comitê. Bom, como eu tinha falado, a questão do diagnóstico é ponto de partida para qualquer ação do INPI, né? E a gente vem investindo muito nisso, então eu vou falar aqui, eu vou poder mostrar, muitos dos estudos ainda estão em vias de serem publicados, como, por exemplo, esse estudo sobre o impacto das ações de disseminação do INPI no uso do sistema de propriedade intelectual. Então, é o primeiro estudo em que a gente inseriu um recorte de gênero e etnia. Eu vou apresentar esse estudo no final do ano, no final do mês, numa conferência no Canadian IP Office, né? E em breve ele vai estar publicado. Então, por isso, não posso dar aqui nenhum spoiler, mas é um estudo que vai também servir de base para a gente fundamentar e propor ações futuras. Bom, estamos mapeando, no nível da cooperação nacional, a gente está mapeando todas as nossas parcerias nacionais, ou seja, entender como é que os nossos parceiros nacionais estão atuando nessa área de gênero, diversidade e inclusão, né? Porque a nossa ideia é, com esse mapeamento, a gente propor ações em parceria, como a gente sempre trabalha com os parceiros nacionais, ou dentro de ações que já existem, ou propor iniciativas novas com os nossos parceiros, tá? Em nível internacional, esse benchmarking também vem sendo feito pela área internacional do INPI. A gente tem, na área acadêmica do INPI, no âmbito da academia, um estudo ainda em fase de projeto sobre PI, apropriação e inclusão. Temos também um estudo sendo desenvolvido pela área de assuntos econômicos do INPI, em que a gente está fazendo a desagregação de gênero das patentes, né? São 450 mil pedidos de patentes
depositados no Brasil entre 2000 e 2019. Então, essa desagregação está sendo feita. A gente sabe que, em função do documento de patente não conter um campo específico para a declaração de gênero, a gente precisa adotar metodologias para fazer esse tipo de desagregação, né? E aí a gente faz o cruzamento com a nossa base, com a base do Instituto de Estatística Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, o IBGE, e o dicionário da OMP, que acabaram de lançar até uma atualização dele tem alguns dias, né? E os estudos que eu queria mostrar aqui, assim, eu não tenho tempo, né? Eu só tenho 20 minutos, então eu só vou dar aqui uma amostrinha e deixar vocês depois verem os estudos com mais detalhes. São os radares tecnológicos com desagregação de dados, né? Então, a gente tem 2 radares tecnológicos que foram produzidos na área de biocombustível e hidrogênio, né? E ele tem a desagregação, hidrogênio verde, desculpa, e ele tem a desagregação de dados por gênero, tá? Para quem não conhece o que é um radar tecnológico, eu tenho um orgulho danado de falar dessa área, é uma área que onde eu trabalhei no INPI durante 11 anos, né? Parte da minha formação acadêmica também, de mestrado e doutorado, é nessa área, tá? Então, eu tenho um orgulho danado de falar desse produto, que é o radar tecnológico, né? Que é um produto de mapeamento tecnológico com base em patentes, a gente pode chamar de prospecção tecnológica, são estudos que dão base para a inteligência competitiva e que a gente tem vários recortes a partir da informação pública de documentos de patentes, cenários, fotografias tiradas de determinados setores que nos permitem subsidiar a tomada de decisão, né? Então, a gente, por exemplo, consegue enxergar a partir dos pedidos de patentes quais são as tendências tecnológicas em determinado setor, como é que aquela tecnologia evolui ao longo do tempo, se a gente tem liberdade de operação para atuar num setor, de onde vêm essas tecnologias, ou seja, onde é que está a P&D delas, quais são os mercados internacionais de interesse, quem são os players principais, se tem parceria, se não tem. Então, uma série de tipos de inferências que a gente pode fazer a partir dos radares tecnológicos. Aproveito aqui para destacar 2 em especial, em função do tema dessa mesa, né? O primeiro deles é o de biocombustíveis, tá? Eu quero saudar as autoras desse estudo, né, e parabenizar a Priscila Roen e a Sabrina Santos, 2 colegas queridas e super competentes que fizeram esse radar tecnológico. Esse é um trabalho que ganhou o prêmio de melhor trabalho e melhor apresentação no nosso encontro acadêmico, né, de propriedade intelectual, ENAPID, que é coordenado pela Academia de Propriedade Intelectual do INPI, tá? E aí a gente tem aqui, vocês depois podem, eu coloquei o QR Code para vocês terem acesso ao trabalho, né? Mas ele traz uma estratificação dos dados de patentes, então, nesse caso de biocombustível, foram 475 documentos de patentes mapeados entre 2010 e 2021, e aí a gente tem aqui a estratificação por tipo de biocombustível, né? Vou passar aqui rapidinho, que são vários gráficos. A série temporal dos depósitos, os principais players nesse 3 mercado. minutos, Rafaela. Oi? 3 minutos. Tá bom, vou caminhar. Os países, né, em que a gente tem tecnologias correspondentes a essas tecnologias depositadas no Brasil. E aqui a cereja do bolo, que é a desagregação de dados por gênero, né? Aos moldes desse trabalho, nós temos o de hidrogênio verde. Esse aqui é super novo, ele acabou de ser colocado no site, né? Então, eu apresento aqui vocês em primeira mão. Não vou me ater aos resultados por falta de tempo, mas temos aqui a mesma estratificação, né, de dados a partir de documentos de patentes nessa área, tá? Inclusive a desagregação de dados por gênero, né, que esse estudo traz, tá bom? Bom, vou falar também agora um pouquinho das iniciativas para a gente terminar.
outras iniciativas que o INPI está em curso nessa área, né, de gênero, diversidade e inclusão, coordenadas pelo comitê. Bom, em função, eu mostrei aqui os levantamentos que a gente está fazendo, né, e a gente tem também um outro diagnóstico que foi feito por essa parceria com o Reino Unido, mostrando os principais gargalos de gênero, diversidade, inclusão e propriedade intelectual no Brasil. E como a gente vem trabalhando em cima desse diagnóstico para gerar ações do comitê e do INPI nessa área, tá? Então, por exemplo, aqui queria falar da ação de mentoria para mulheres. A gente começou um piloto agora numa iniciativa do nosso ministério, né, no âmbito do Empreendedoras Tech, que é um programa de aceleração de negócios feitos por mulheres, tá? Nós temos promovido com o comitê vários eventos, vocês podem ter, né, assistido alguns, senão eu convido a assistirem os eventos que foram promovidos em função do Dia da Mulher e também do Dia da Propriedade Intelectual, que teve a mulher como tema, né? O projeto Encanto da PI, que busca levar a conscientização de mulher, para meninas em escolas de ensino médio, né, que elas possam ser estimuladas a trabalharem na área de STEM. Uma pesquisa que a nossa ouvidoria fará para entender quais são as necessidades das nossas usuárias do sistema de propriedade intelectual. A tentativa de inserir em editais de fomento, né, fomento específico para as mulheres, porque a gente sabe que o acesso ao fomento é um dos gargalos, né? A mulher tem mais dificuldade a acessar os investimentos. E que a gente possa pensar também em fast track de patentes e marcas voltados para tecnologias de impacto na vida de mulheres, né, de repente. E, quem sabe, tarifas diferenciadas para esses tipos de pedidos, tá? Vou finalizar aqui minha apresentação, vou correr para o final, para não ultrapassar meu tempo. Falaria mais, desculpa aqui. Temos outras ações também, né? A inserção do Brasil na rede latino-americana de IPI e gênero, tá? Deixo na minha apresentação os contatos dos nossos eventos, para quem quiser assistir no YouTube, tanto do Dia da Mulher, como os eventos que foram celebrados no Dia Mundial da Propriedade Intelectual, em que o INPI fez grande esforço com as suas regionais também para a promoção desses eventos. Deixo aqui as publicações internacionais do nosso comitê, para quem quiser conhecer em mais detalhes o que a gente tem feito. E termino agradecendo, né, e mostrando todas as carinhas dessas pessoas muito especiais que trabalham comigo no comitê. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Excelente apresentação. Acho que vai dar para bom debate. Voy a presentar ahora entonces a Loreto Breschi. Ella es directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, INAPI. Agora eu vou apresentar a Loreto Breschi, que é advogada e diretora do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual do Chile e também tem mestrado em Compliance. E competição desleal tem diversas especialidades da competência. Ela foi embaixadora de propriedade intelectual da Câmara de Comércio Internacional e é membro de diversas sociedades, diversas associações de propriedade intelectual e é membro do Conselho Consultivo de Chile Mulheres e diretora de diversas organizações. Loreto, a palavra é sua. Muito obrigada pela sua apresentação e obrigada a todos pelo convite para participar deste evento. É um prazer estar aqui compartilhando a informação. E o convite, e é impressionante os avanços
E é impressionante o avanço que nós demos a esses assuntos e como nós conseguimos avançar nessa questão, como parte disso na Costa Rica. E é uma troca muito útil de informações importantes, então vale muito a pena. E vai ser uma conversa, porque eu gostaria de continuar dizendo que é uma declaração à equidade de gênero, a participação, o papel das mulheres contribui para o desenvolvimento das economias e lentamente, pouco a pouco, através dessas diferenças, porque finalmente é um ecossistema, pressupõe que seja importante a participação de todos e, portanto, a desigualdade tem um impacto direto na sustentabilidade e nas economias. E, portanto, não se trata apenas de promover o valor intrínseco que nós temos na inclusão de gênero em relação não apenas a uma questão de justiça, porque sabemos que a diversidade e tudo que com isso acarreta. É importante destacar, não apenas pelo valor que isso tem, mas pelo espaço. E nós trabalhamos supostamente com a perspectiva de gênero. E, ao mesmo tempo, infelizmente, é um indicador inegável do que existe no Chile e no âmbito internacional. E, por isso, é o que nós temos. E, como nós bem indicamos, nós participamos da discussão de grupo de mulheres, do Colégio de Advogados e tudo isso. E, na minha experiência profissional, nós, como muitas vezes, temos esses obstáculos que nós temos que superar, e nós temos que superar esses obstáculos principalmente pela nossa condição de mulheres. Então, na comissão, nós precisamos desse tema relevante que é compreendido como parte de uma estratégia constitucional nas diferentes áreas. Portanto, não apenas numa questão de iniciativas que precisem permear todos os departamentos, e, obviamente, políticas públicas e tudo isso. Para isso, eu acho que um comitê interno seria uma institucionalidade. E é o que nós queremos descobrir aqui, é um crescimento econômico inclusível, um desenvolvimento sustentável e, portanto, qual é a medida que vai estimular esse tipo de promoção das mulheres? E, obviamente, é o sistema da propriedade industrial que precisa ser valorizado. Eu lembro muito bem, em uma determinada oportunidade, de outro organismo no qual nós utilizamos essa ideia de como a melhora, a recuperação e o uso de dados permitia que isso fosse feito, gerando as diferenças em função de coisas que pudessem ser úteis para as políticas públicas. E desde esse lugar é que o INAP lançou essas ideias e a participação de mulheres em patentes. E, por outro lado, a situação de mulheres em marcas, no âmbito das marcas. E, portanto, como parte da estratégia
de estratégia de gênero que nós gostaríamos de abordar, nós temos a questão do negócio, e essa é a informação-chave, tanto para efeitos de gênero, como para desenvolver uma economia verde e sustentável, como veremos um pouquinho mais à frente. Então, é nesse lugar que nós estamos agora. Como nós vamos fazer a desagregação e como nós vamos identificar a solicitação em relação a mulheres inventoras e que nós temos no âmbito do país das questões de um convênio de interoperabilidade com o Chile. Foi possível cruzar essa informação, porque o registro civil tinha uma desagregação da informação por gênero. Já que no ano passado mudamos a nossa lei, já que mudamos as plataformas, os formulários, incorporamos uma consulta, não só para fazer binariamente na consulta de gênero mulher, mas também gênero homem-mulher e outros. E esperamos que de forma voluntária que se coloque essa informação e que isso nos permita gerar avanços nessa matéria. Outro aspecto que também como podemos incidir e fomentar uma maior entrada de mulheres nas áreas de carreira STEM, ciências, matemática, tecnologia, onde há pouca participação das mulheres, onde temos que ir trabalhando para melhorar as condições para que elas possam avançar nessas carreiras profissionais. Eu tenho um dado aqui que diz que as mulheres costumam receber bolsas de pesquisa menores que os homens, representando 33% dos que pesquisam e têm carreiras mais curtas. Isso manifesta a diretora de mestrado de uma universidade local. Então, claramente, nós, a partir da nossa esfera de competência e de ação, em coordenação com outras agências, temos que ver como podemos contribuir para que elas possam ir e podemos incentivar para que mais mulheres participem nas carreiras STEM, considerando que isso é chave para que possamos ter um desenvolvimento produtivo mais sustentável e também não só para que elas estudem essas carreiras, mas que possam ter pós-graduações e aumentar também o acesso às mulheres com recursos. E isso é fundamental, e o financiamento. Muitas vezes, elas, ainda que tenham melhores currículos, elas nem não necessariamente obtêm por parte do financiamento tradicional, que é o banco, recursos para elas. Portanto, o desafio que temos é o espaço de financiamento e também apoiar a criação de redes de colaboração e aprendizagem. Aqui eu gostaria de dizer, como foi parte da minha dissertação, juntamente como diretora, junto com o Peru, Colômbia e Costa Rica, incentivamos a criação de uma rede de gênero, na qual cada um dos escritórios buscava basicamente fazer uma troca de informação e de boas práticas, para ver como, através da troca de informação, poderíamos, entre todos, impulsionar, diminuir o tempo, diminuir a brecha de gênero que atualmente existe. Isso foi feito com apenas 4 países e podemos dizer que era como clube. Agora já somos 13 na reunião que tivemos recentemente na Costa Rica. Um dos aspectos que foi tratado é como podíamos trabalhar melhor os dados e harmonizar os critérios para poder fazer com que a informação fosse comparável entre cada um dos países. E, portanto, eu acho que à medida em que se gera um trabalho de mais colaboração neste caso, entre os escritórios de propriedade intelectual,
podemos obter mais resultados e que tenhamos mais força, sendo não só 4, mas 13. Por outro lado, e aqui eu acho que vou ter que me mover um pouco, eu acho que atualmente, e por outro lado, agora que estamos falando ao invés de tecnologias verdes, uma das prioridades do governo está no desenvolvimento de projetos para promover o desenvolvimento e implementação de tecnologias sustentáveis. E aqui, esse modelo de desenvolvimento sustentável, na participação que estamos tendo como escritório INAP, justamente é como, por meio da informação tecnológica rica e diversa que surge através das bases de dados de patentes, seria contratar, pedir esses direitos de exclusividade que entreguei, que nós estamos participando, entregando informação concreta que permita poder acelerar certos desenvolvimentos tecnológicos. Nessa linha, esse foi um projeto que conseguimos, a partir do INAP, sensibilizar as autoridades para que nos dessem mais financiamento para fazer isso durante este ano. Esperamos que tenha sucesso para que possa ser replicado, porque achamos que os escritórios trabalham mais intensamente com a nossa informação, com os nossos dados, colocando à disposição, não só com esses relatórios que podem ser usados para desenvolver outros desenvolvimentos ou para entregar informação valiosa para que sejam realizadas compras públicas com parte do governo, que não sejam lançados compras públicas sobre algumas soluções que já existem, lógico, mas se consegue, conforme explicamos, que o INAP participe do projeto WIPO-BRIC, que busca acelerar determinadas tecnologias para a América Latina. Este é um trabalho que nós temos realizado juntamente com o Brasil, em um projeto que já está na sua terceira fase e que aqui estamos buscando uma incorporação do projeto Euroclima, que nós estamos tentando que seja passeado a área tecnológica verde. Eu agradeço ao Brasil que tenha convidado os países da região para fazer parte deste projeto. Mas, ao mesmo tempo, com a Invest, estamos vendo como, além do encaixe que possa existir entre uma necessidade tecnológica por parte dos que estão no mercado e o inovador e colocá-los em contato a partir disso, então, que possa existir algo com que algo relacionado é que temos que colocar em curso essa tecnologia, é preciso aplicar essa tecnologia e, portanto, muitas vezes falta levá-la a campo. E estamos desenvolvendo para isso, estamos vendo como isso pode ser implementado de forma correta, para que não fica só no conhecimento, mas sim para que se possa implementar essa tecnologia de forma concreta. E eu tenho 1 minuto. Então, outra questão importante que eu gostaria de destacar é que outro aspecto fundamental para incentivar uma agenda de gênero é dar visibilidade, pois existem muitas mulheres talentosas, muitas vezes não sabem se promover, não é? Então, é preciso empoderá-las não só para que participem do mercado, inovem e façam parte do ecossistema de propriedade industrial, mas também é preciso dar visibilidade a elas. Por isso, estamos trabalhando com a Invest em um projeto que esperamos que seja totalmente regional, que não fique só no Chile, para gerar um espaço onde possamos dar visibilidade às mulheres que estejam inovando e esperamos que também estejam inovando em tecnologias verdes. Então,
Assim como a Rafaela, eu poderia estar falando por muito tempo, com muitos projetos que estamos levando adiante, mas eu agradeço muito pelo convite, por esse tempo para que eu possa falar sobre o que estamos fazendo. Muito obrigada, Loreto. E tão importante, além disso, ter mulheres na direção dessas instituições, barreiras que as mulheres têm para ter acesso a esses lugares. Eu gostaria, para concluir, de destacar duas questões